Olá, meu nome é Felipe Braida e minha ideia é criar uma série de vídeos para tentar explicar o que é computação. Existem outras perguntas que eu vou precisar responder também para poder concluir o que é computação. E no caso, hoje, a primeira pergunta que tentarei responder é o que é ciência da computação. Para isso também vou precisar responder outras perguntas que vão estar contidas em outros vídeos, que, por exemplo, o que é um computador e por que, no final das contas, eu estou criando essa série de vídeos. Para contextualizar essa série e explicando o que é essa computação, eu vou contar algumas histórias interessantes que eu passei durante o magistério. E eu sou professor do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sempre eu acabei tendo contato muito forte com os alunos que estão ingressando na universidade, tanto com disciplinas básicas ou com a aula inaugural. Um ponto interessante é que eu sempre tentei escutar um pouco por que eles estavam fazendo aquele curso, por que estavam sentados naquela cadeira, por que eles estavam ingressando em um curso de ciência da computação. E para isso eu sempre fazia algumas perguntas para eles, por exemplo, fazia perguntando por que eles estavam sentados ali, qual foi a decisão que fez passar ou virar, entrar naquela universidade para aquele curso específico. E por fim, eu terminava tentando perguntar para eles o que é um computador, o que é computação. No caso do que é computação e o que é o computador, nenhum até hoje conseguiu responder. Mas sempre fiquei curioso para tentar entender por que eles escolheram aquele curso. Uma resposta que me deixou bem curioso foi que uma vez uma menina entrou no curso e ela me respondeu a seguinte resposta. Ela falou que a internet dela sempre ficava muito ruim e quando ela foi prestar o curso do concurso vestibular, a mãe dela sugeriu, por que você não entra no curso de ciência da computação e aproveita para poder tentar consertar a internet aqui de casa? Eu até questionei ela, até brincando que isso não é ciência da computação. Existem diversas outras respostas, como eu gosto de mexer no computador, eu gosto de jogar. Uma resposta que eu acho até bastante justa, e a gente pode até explicar no futuro porque dá dinheiro, porque tem emprego, ou até as respostas clássicas como meus pais mandaram, e algumas outras respostas interessantes. Por exemplo, preciso aprender o Office, eu preciso aprender o Windows, e alguns bem peculiares, por exemplo, meu sonho é programar. E eu perguntei, tá, seu sonho é programar, então o que é programar? E a pessoa, inclusive, não conseguiu me responder. Então, tendo essa contextualização, eu comecei a tentar explicar para eles o que é ciência da computação. Existem diversas definições do que seria essa ciência e eu escolhi apenas uma para poder ilustrar aqui a minha explicação. Então, ciência da computação é o estudo de algoritmos e suas aplicações. Existe toda uma outra formalização, por exemplo, o estudo de estruturas matemáticas que formalizam alguns conceitos fundamentais da teoria da computação e a computação aplicada nessa definição. Mas eu gostaria de focar nessa primeira frase, é o estudo de algoritmos e suas aplicações. E eles ficam sem entender, porque eles não sabem exatamente o que é um algoritmo. Então, para eu poder explicar o que é ciência da computação, eu preciso explicar e definir exatamente o que é um algoritmo. Novamente, existem diversas definições o que é um algoritmo e eu, por acaso, escolhi e gosto exatamente dessa aqui. Um algoritmo é um conjunto de instruções finitas, bem definidas e não ambíguas. É claro que existe uma definição complementar que diz que elas precisam ser executadas no período finito e uma quantidade de esforço finito, mas eu também gostaria de agora de focar nessa primeira frase. É um conjunto de instruções finitos, bem definidos e não ambíguo. Então, é um algoritmo bem simples,
e bem conhecido por todo mundo é uma receita de bolo. Nesse caso, uma receita de sopa de batata baroa com alho poró. E no final das contas, se vocês repararem, ele é uma sequência de instruções, ou seja, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a batata baroa. Ele é uma sequência de passos, ele tem uma quantidade de passos finito, eu preciso de um esforço finito, e no final das contas eu tenho um produto, que é uma sopa. Então esse é um exemplo de um algoritmo. Um outro exemplo é um fluxograma. No caso, o fluxograma é uma linguagem através de figuras geométricas que definem passos. No caso aí, eu botei um exemplo de verificar se uma lâmpada está funcionando ou não e o que eu preciso fazer. Então, na primeira pergunta o problema é a lâmpada não acende e se eu verifico se a lâmpada está enroscada ou não. E se não, eu tomo as decisões que eu preciso a partir desse algoritmo. Se vocês olharem, é uma sequência de passos e no caso até tem uma tomada de decisão, igual, por exemplo, uma receita, verificar se o bolo cresceu, por exemplo, e no final das contas ele tenta resolver um problema. Um outro exemplo é o pseudocódigo, que é uma ferramenta bem comum de utilização dos cientistas de computação. No caso, a linguagem natural, a linguagem que a gente usa, o português e o inglês, ela é muito poderosa e ela é um pouco ambígua. Então, para facilitar isso, a gente reduz essa linguagem natural para algumas sentenças mais simples e essas sentenças a gente utiliza para poder descrever passos, que no caso é um algoritmo no final das contas. E a gente chama isso de pseudocódigo. Então, nesse caso aí, eu estou descrevendo um algoritmo onde eu vou somar dois números. Então, eu dei o exemplo de 3 algoritmos, no caso, o fluxograma, uma receita de bolo e um algoritmo descrito no pseudocódigo. Basicamente, os 3 são algoritmos e o que diferencia entre eles é a linguagem. No caso, eu usei uma linguagem geométrica, gráfica, uma outra eu usei uma estrutura de uma receita e um outro uma redução da linguagem natural que a gente chama de pseudocódigo. Isso, inclusive, um pouco sobre as linguagens, suas gramáticas, poderia ser um assunto de um próximo vídeo futuro. Um ponto interessante é que até agora eu não falei sobre computadores. Na verdade, a ciência da computação não é sobre computadores. Se a gente pegar a definição de computação, a origem de computação vem da palavra calcular, contar. Então, se a gente usar essa tradução, é a ciência do cálculo. Na verdade, eu gosto mais da ciência da contagem. Então, isso é a ciência da computação. Então, a ciência da computação não tem relação sobre computadores. E um ponto interessante é que a computação já é algo conhecido desde a pré-história da humanidade. Então, desde o momento que a gente começou nas cavernas contar, por exemplo, ovelhas, o que for, a gente já vem aplicando computação. Alguns pesquisadores falam de a pré-história da computação. E no caso, por exemplo, na Idade Média, quando existia o ábato, ou até na Segunda Guerra Mundial, quando várias pessoas eram utilizadas para poder colocar dentro de um prédio para definir o cálculo, qual a direção de um míssil. E até, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial especificamente, foi utilizado um conjunto de pessoas para poder realizar diversos cálculos para tentar descobrir e quebrar a criptografia alemã. No final das contas, eles estão aplicando computação que a gente chama até computação humana, onde a computação é aplicada utilizando os humanos. Então, como visto, a ciência da computação é uma ciência que trata de algoritmos. E a gente aprende vários algoritmos desde a infância, desde pequeno. Então, quando a gente aprende a calcular, ou quando a gente aprende a fazer uma receita, ou quando a gente aprende como trocar uma lâmpada. Então, como a gente pode ver, a ciência da computação ela sempre caminhou junto com a matemática. E a gente pode ver que ela tem mais relação, na verdade, ela tem totalmente a relação com a matemática do que é o computador. Essa imagem bem interessante é onde o Dominique coloca as áreas da matemática, claro, não todas são basicamente ilustrativas, e uma parte dessa conjunto da matemática é tratado na área da ciência da computação.
Existe uma frase que foi dita por Dijkstra, que é um pesquisador bem famoso da área da ciência da computação, que ilustra exatamente esse ponto que eu quero colocar. Então, ela diz o seguinte: a ciência da computação tem tanto a ver quanto o computador, quanto a astronomia com o telescópio, a química com os tubos de ensaio e assim por diante. Então, a ciência da computação, ela não estuda a ferramenta, mas o que fazemos com ela e o que descobrimos com ela. Essa frase ilustra exatamente o ponto que eu quero colocar. A ciência da computação tem relação com o estudo dos algoritmos. E depois, obviamente, a gente vai ver aonde está o computador nesse assunto, mas ela não tem a ver diretamente com o computador. Aí fica a pergunta: o que é o computador? Então, o que tem a ver o computador dentro da área da ciência da computação? E, por fim, o porquê isso é importante e como isso afeta a nossa vida, o fato de saber essa informação ou não. Isso eu vou deixar para os próximos vídeos